Bom, seja bem-vindo ao programa Com a Palavra aqui no portal Acta pelo YouTube, pelo portal acta.com e todas as nossas redes sociais. E a gente traz toda semana, nesse novo formato do programa Com a Palavra, abordando o cenário eleitoral, as eleições de 2024, os vereadores que possuem mandato e vão buscar a reeleição, num cenário que cada ano que passa, a cada eleição, existem novidades e vai ficando mais difícil para quem está no poder e para quem quer assumir uma vaga na Câmara de Vereadores de Maceió. E hoje a gente, nessa semana, está abordando uma entrevista bacana com o vereador Leonardo Dias, agora do PL, que já foi do PSD, é o grande nome que representa, né, o Bolsonaro, a direita, principalmente na capital alagoana, e vai falar com a gente agora os seus projetos, a atuação parlamentar, um pouco do que ele pensa nesse cenário já visando as eleições no mês de outubro. Vereador, seja muito bem-vindo. Como é que está, rapaz, o seu trabalho, né, na Câmara de Vereadores, é o seu primeiro mandato, né? Você que veio de uma nova leva de políticos que saem ali da sociedade, pessoas comuns, pouco conhecidas e se transformam e chegam ao poder. Como é que foi aí esse período de mandato e agora pensando numa reeleição? Seja bem-vindo. Agradeço o convite, né? Cumprimento aí a todos que estão assistindo o Acta. Bom, para mim foi vamos dizer que já foi, né? Porque a gente já está se encaminhando para o fim do mandato, né? Uma experiência que eu nunca pensei em vivenciar. Eu era um executivo de uma companhia privada, passei 10 anos como um executivo nessa companhia, depois virei empreendedor, né? Então eu sou empresário, tenho o meu negócio, e a política ela nasceu para mim em 2014, né, sem laços políticos da minha família, sem nada, mas vindo, como você bem disse, Alan, assim, da sociedade, né? Em 2014, com aqueles movimentos fora Dilma, em 2015, 2016, ali também com a questão do gênero, enfim, comecei a liderar alguns movimentos, terminei chegando na Câmara de Vereadores. Para mim, uma experiência muito, muito gratificante, né? Acho que o nosso mandato ele foi muito produtivo. Só basta dizer que, até é simbólico, o primeiro projeto que nós demos entrada no nosso mandato foi para reduzir as férias dos vereadores, projeto que nós conseguimos aprovar. Então, hoje a Casa trabalha 30 dias a mais todos os anos por conta desse meu projeto, e isso mostra muito a cara do nosso mandato, de muito trabalho, né? Então, são mais de 60 leis hoje no município de nossa autoria, né? Embora alguns prefiram ficar somente olhando a questão ideológica, de direita, é Bolsonaro, existe muita coisa por trás sendo feita, né? E muitos projetos em vigor hoje dentro da nossa cidade. O senhor tem um mandato que vai buscar reeleição na Câmara de Vereadores e vai para uma disputa de um chapão, né, que é o PL. O senhor é um dos nomes mais conhecidos, ou se não o nome mais conhecido do PL, e é o que se associa, né, ideologicamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vai ser fácil essa disputa, porque o chapão pretende fazer de 10 a 14 vereadores. Eu acredito que seja até pouco provável essa quantidade toda, mas até escrevi sobre isso outro dia no Portal Acta, que não dá para negar a força da direita aqui em Maceió, né, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro teve votações expressivas. É possível fazer 14 vereadores? Então, eu não acredito muito nesse número, embora eu torça para que aconteça, né? Para que aconteça. Eu apostaria aí entre 10 e 11 vereadores. Eu acho que seguramente a gente faz 10, né? Nós temos hoje, dentro da chapa, 10 vereadores de mandato, e temos, para compor essa chapa, muitas pessoas competitivas. Nós temos ex-vereadores, ex-presidentes de Câmara que estão disputando junto conosco, ex-deputados. Então, nós temos um time muito bom na sua completude, além dos 10 de mandato, né? Então, assim, eu acredito que, por isso que eu digo que seguramente a gente faz 10 vereadores, talvez um pouco mais, 11 ou 12,
Não tem eleição fácil, né? Toda eleição ela é muito difícil. No meu caso, ainda é um pouco mais difícil, porque é uma eleição... É um voto de opinião, é um voto de opinião, né? Um voto espontâneo, um voto que a gente não tem base, eu não tenho lideranças comunitárias nos bairros, eu não trabalho dessa forma, então eu trabalho com aquelas pessoas que pensam igual a gente, que compartilham do mesmo pensamento, que identificam no nosso mandato aquilo que ele gostaria para a política, né, para o futuro do nosso país. E, enfim, a gente fica aí nesse aguardo, nessa espera do reconhecimento de tudo que nós fizemos. Eu costumo ter um retorno muito positivo de quem votou em mim, né, de que está satisfeito. Até hoje, se eu encontrei um ou dois que reclamaram alguma coisa do meu mandato, foi muito. Então, eu acho que quem votou em mim identifica que aquilo que esperava de mim eu consegui realizar. E isso me deixa muito feliz, né? Agora a gente precisa, eu fui eleito com 3.777 votos, eu imagino que para você estar eleito, vai precisar ir, para ter uma margem de segurança, 6.000 votos, então estou falando de praticamente... Vai ter que dobrar, né, a minha votação. Então é um desafio muito grande, mas eleição ela se decide somente na urna e no dia da eleição é que a gente vai ver o resultado. Até lá vamos trabalhar fortemente no nosso mandato. Para o senhor que define o seu voto como um voto de opinião, né, de um eleitor que tem um outro perfil, aqui em Maceió, o eleitorado desse perfil é muito forte, ainda é um desafio combater a compra de voto, concorrer com pessoas que buscam esse artifício, o assistencialismo, a cesta básica. É um desafio muito grande para o senhor ainda, vereador? Veja, eu entendo que assim, eu vou separar os dois pontos. Eu acho que o assistencialismo é um ponto, mas a compra de voto ela é um crime, né? Então, assim, eu me elegi no último dia de minha campanha. Que se utilizam do assistencialismo para a compra do voto, né? Agora, se você pegar a vigor, até o presidente da República faz isso, né? Então, o assistencialismo, seja ele institucionalizado ou não, faz parte da política como um mecanismo de ganho de poder. Infelizmente, né? Não gosto, claro que eu não concordo com isso, né? Acho muito ruim para a democracia, mas a compra de voto ela ainda consegue ser pior. Né? A compra de voto ela é um crime, infelizmente. Boa parcela da nossa sociedade ainda se sujeita a vender os votos, né? E infelizmente, isso não é uma democracia. Você compra um mandato. Então, vejo pessoas que vão gastar milhões de reais, né? Por quê? Porque vão comprar um mandato. E a democracia não é isso. A democracia deveria ser ganhar pelas ideias, pelos projetos, né? Por aquilo que se representa. E, infelizmente, no Brasil, hoje, isso não é só em Maceió, isso é no Brasil inteiro, né, ou boa parte do Brasil. Isso ainda é uma cultura do nosso povo, né? Obviamente, pessoas que têm um poder econômico se aproveitam disso para estar em posições de poder. Essa é uma realidade que a gente ainda convive, né? Agora, a questão do assistencialismo, eu sou absolutamente contrário de você se aproveitar de uma necessidade de uma pessoa, de uma dificuldade dela, para poder usar isso como um mecanismo de voto. Eu, obviamente, nas minhas redes sociais, todos os dias eu recebo pedidos de pessoas, não somente financeiros, mas especialmente sobre questões de saúde. E sempre é costume, as pessoas chegam no fim, quando a gente consegue ajudar, olhe, conte comigo, com o meu voto da minha família. Eu digo, não se preocupe com isso, cuide do seu familiar. É a única coisa que eu falo. Então, assim, é uma política que eu não identifico como sendo a minha. Não acredito nesse tipo de política, de cabresto, de troca de favores, né? Então, eu prefiro ganhar ou perder a eleição em cima daquilo que eu represento e daquilo que eu faço. O senhor tem uma linha muito coerente, né, de manter o discurso e manter a prática também, de ter o voto ideológico, buscar debater esse voto com as pessoas. Até na eleição passada chamou a atenção a forma como você abordava as pessoas, indo até as ruas, né, ouvindo elas e tentando convencê-las de que a política se faz com o diálogo, com as ideias, enfim, é natural. Agora, deixa eu chamar a atenção também, a postura do senhor em relação ao prefeito JHC, do qual o senhor é aliado, faz parte da base de sustentação, mas o senhor tem um trabalho de fiscalizar a prefeitura. O que é incomum para quem é aliado? Como é que funciona esse trabalho de ir até as UPAs, ir até as escolas? Isso incomoda o prefeito de certa forma, Leonardo?
Eu acredito que deve incomodar em certo ponto, né? Mas eu acho que ele compreende que essa é uma atribuição do legislador. Quando eu coloquei meu nome à disposição das pessoas, eu assumi um compromisso de fazer esse papel de fiscalização. Eu fui o único vereador da história que visitou todas as unidades de saúde de Maceió. Eu tenho o costume de, cada 15 dias, ir nas UPAs e ver como as pessoas estão. Já visitei mais de 50 escolas das nossas escolas, são 140, não consegui visitar todas, mas visitei uma boa parte delas. E o que é que a gente faz nessas visitas? A gente tenta ajudar as pessoas, somente isso. Eu nunca peço ao prefeito alguma coisa para mim. Eu peço para as pessoas, para melhorar o serviço público, para melhorar o atendimento da população. Então, eu acho que há um reconhecimento disso. E eu mesmo, quando eu estava na oposição, eu sempre tratei isso de forma muito justa. Eu nunca fui um cara que chegou e mostrava o problema, aqui ninguém trabalha, fazendo aquela zoada que de vez em quando a gente vê alguns políticos fazendo isso. Eu acho que isso é um proselitismo que não me cabe, entendeu? Assim, eu gosto que as pessoas tenham o seu problema resolvido. E, para isso, eu não preciso fazer esculhambação e também não preciso fazer daquilo um show de auditório, né? Então, eu sempre busquei resolver a vida das pessoas, continuo com esse perfil, mesmo agora na situação, né, dando base de sustentação do prefeito no mesmo partido, continuo fazendo as minhas fiscalizações e exigindo soluções, né? Então, as escolas, por exemplo, mesmo, por diversas vezes eu fui na tribuna para reclamar da demora, da lentidão da secretaria em resolver problemas urgentes, que ainda persistem. Antes mesmo de vir para cá, uma diretora de uma escola me ligou: Leonardo, pelo amor de Deus, vem aqui na minha escola para você ver como está a situação. Eu digo: eu não posso, que eu tenho uma entrevista na acta, mas assim que me liberar, a gente vai para buscar resolver a solução, essa situação. Então, assim, a própria população começou a enxergar em mim, né, essa pessoa que fiscaliza. Um aliado, né? Exato. E você não vê isso, por exemplo, você vê na Assembleia. Você não tem um deputado que vá nas UPAs constantemente, que vá no HGE, eu nunca vi, né? E a população sente falta disso, né? Então, eu acho que eu terminei sendo uma voz para essas pessoas que estão hoje com familiares, com amigos, ou que passaram por isso dentro dessas unidades sem ter o atendimento devido. Bom, estamos recebendo aqui no programa Com a Palavra o vereador do PL, da base do prefeito JHC na Câmara de Vereadores de Maceió, Leonardo Dias. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, batendo papo com o vereador, sabendo mais como é que anda esse relacionamento dele com o prefeito JHC e outras perguntas importantes para que você possa acompanhar um pouco mais da nossa política local. Daqui a pouco a gente volta. Um dos nossos compromissos com Maceió é apoiar a capacitação, profissionalização e geração de renda dos moradores nos bairros afetados. E foi exatamente colhendo a opinião dos moradores que o Aprendi no Flechal nasceu. Desde setembro de 2023, 7 cursos gratuitos com 20 vagas cada já foram ministrados. Todos os participantes receberam certificado das instituições parceiras Senac e Senai e estão prontos para empreender ou arrumar um novo emprego. E outros cursos ainda serão lançados. O Aprendi no Flechal é uma das 23 medidas socioeconômicas do projeto Flechais para promover o acesso a serviços públicos e incentivar a economia local. Acompanhe tudo o que vem sendo feito em braskem.com.br/compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Estamos de volta no programa Com a Palavra, recebendo hoje, nesta semana, o vereador Leonardo Dias, do PL. Vereador, a gente falava, né, sobre o seu trabalho de fiscalização no bloco anterior, em relação ao trabalho do prefeito JHC. O senhor foi cotado em algum momento em serviço do prefeito JHC? Passou pela sua cabeça? Chegou algum convite, alguma conversa para que isso acontecesse? Não fui cotado. Mas gostaria? Eu acho que todo mundo gostaria, né? Até porque, e aí assim, a gente precisa ter um pouco da leitura política, né? O vice do JHC fatalmente será, muito provavelmente, prefeito de Maceió daqui a 2 anos. Então é natural que o JHC coloque uma pessoa extremamente alinhada a ele,
né? E eu, embora seja da base do prefeito, não acho que eu sou uma pessoa de extrema confiança do prefeito, até mesmo pela condução independente que tive durante esse meu mandato na Câmara, né? Então, eu acredito que ele tem outras alternativas, né? E é natural, eu enxergo natural, isso nunca me coloquei como um possível vice dele, justamente por compreender o cenário político, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma pessoa muito alinhada ao prefeito como vice, justamente porque ele vai se ausentar para ser candidato a algum outro cargo eletivo, né? E esse vice deve assumir a prefeitura. O senhor pensa em, no futuro, concorrer a algum cargo executivo? Penso sim, né? Eu não sou de Maceió, mas amo Maceió, estou aqui há 13 anos em definitivo, mas morei aqui 4 ou 5 vezes na minha vida, e assim, eu enxergo assim, num futuro político, se a população achar que eu devo voltar para a Câmara, eu acho que a Assembleia Legislativa é um passo onde eu me identifico, eu não me vejo em Brasília, né, embora eu tenha uma pauta muito nacionalizada, todo mundo fala, inclusive os próprios deputados federais de direita do Brasil falam, Léo, venha para Brasília, precisamos de você em Brasília, Léo, venha para cá. Eu não me vejo em Brasília, né, porque eu tenho essa política, eu gosto de estar perto do povo, eu gosto de estar conversando com o povo, e em Brasília você fica num congresso apenas discutindo a política e se afasta muito da população. Então, eu acho que não é aquilo que eu quero para mim, né? Então, eu acho que um cenário próximo seria uma Assembleia Legislativa, de repente, né? E depois da Assembleia, e quem sabe, a depender de muita coisa, né? Porque política a gente não define o nosso próprio destino, a gente depende de conjunção partidárias, de disponibilidade de partido, de composição de aliados. Chegar numa prefeitura é muito difícil, né, porque envolve relacionamento com diversos agentes políticos. Eu, como sou de fora da política, ainda tenho um pouco mais de dificuldade, até pelo jeito que eu faço a política, que eu compreendo a política, mas, enfim, a gente vai vivendo cada momento de uma vez, entregando o caminho a Deus. Quando eu entrei na política, eu sempre dizia, né, assim, Deus só me deixa eu entrar se for para eu me manter coerente com tudo que eu defendo. Da mesma forma, a gente fala agora. Então, só deixa a gente continuar se for para fazer aquilo que o Senhor quer para a gente. Eu sou de uma família católica, meu gabinete todo é formado por pessoas que vieram dessas lutas comigo, que muitas delas vieram com pautas cristãs, são pessoas de igreja que estão comigo, né? Então, a gente tem isso muito claro na nossa vida e dentro da política. A política, para a gente, é um meio de fazer alguma coisa, não é a finalidade da nossa vida. O senhor claramente não faz parte dos grupos dominantes da política de Alagoas, né? De um lado o Renan Calheiros, do outro lado o Arthur Lira. Sim. É possível se aliar a um ou a outro para tentar mudar de patamar na política, chegar até a Assembleia como o senhor imagina, ou com a força da direita do Bolsonaro, isso seria suficiente para manter essa espécie de sobrevivência política, ô vereador? Então, veja, eu não acho que a gente é mais puro do que os outros, ou melhor do que os outros, a ponto de chegar e dizer, não, a gente não iria compor com ninguém, minha linha é essa e eu vou andar somente assim. Eu acho que política não é isso. Política é você compor quando os objetivos são semelhantes, né, e estar do lado dos opostos. Por exemplo, você nunca vai me ver com os Calheiros. Isso eu lhe garanto, né? O Arthur Lira, eu concordo 100% com o Arthur Lira? Não concordo. Várias vezes, ele sabe disso, várias vezes eu liguei para ele, discordei dele, brigamos. A sua relação com o Arthur é boa hoje? É boa. Assim, não é próxima, mas é boa, sempre que a gente se encontra. Eu tenho muito carinho por ele tem carinho por mim também. Nós temos respeito mútuo, ele foi uma pessoa muito importante para o presidente Bolsonaro, para o governo Bolsonaro, né, ajudou muito no Congresso. Naturalmente que ele não é uma pessoa de direita, né, não é um conservador, mas é uma pessoa que a gente pode sim dialogar. O próprio JHC, o JHC foi eleito no Partido Socialista, né? Veio para o PL, mas sempre foi uma pessoa que a gente conversou muito tranquilamente, né? E quando ele veio para o PL, que eu recebi, eu era o presidente estadual do PL, quando a presidência nacional, Valdemar, me ligou no segundo turno e disse, Léo, o JHC está querendo vir para o PL, estava querendo o PL para dar para ele. Eu digo, pode dar para... E eu fazia oposição. Eu digo, pode dar para o JHC. O interesse aqui é a gente eleger o presidente. Depois a gente conversa com o JHC, eu me resolvo com ele. Mas a gente esteve lá junto no impeachment, por exemplo.
O JHC, ele ia para as manifestações do impeachment junto conosco. Em determinado momento, isso se afastou e depois a gente convergiu novamente. O senhor, falando agora um pouco mais da sua relação com o ex-presidente Bolsonaro, eu costumo falar o seguinte, eu acho que o ex-presidente Bolsonaro teve uma eleição disputada, né, com o Lula, a gente sabe disso, mas eu penso às vezes que o ex-presidente Bolsonaro perdeu para ele mesmo. É uma lógica coerente, porque o presidente Bolsonaro teve alguns acertos importantes do governo dele, mas teve também erros, como, por exemplo, a conduta dele em relação à vacinação. Como é que o senhor vê essa não reeleição do ex-presidente Bolsonaro? Então, veja, todo governo ele tem acertos e tem erros, né? Eu considero que os acertos do Bolsonaro eles foram extremamente mais importantes do que aqueles erros que foram cometidos. Eu, por exemplo, pessoalmente, acho que as declarações dele a respeito da vacina, principalmente porque o brasileiro ele tem a cultura de se vacinar, isso de décadas, né? As falas dele em relação à vacina, eu não falaria. Eu acho que ele perdeu o voto com aquelas falas, embora ele, durante o governo todo, comprou todas as vacinas que todo mundo quis. Então, existia uma dialética da esquerda dizendo que não tinha vacina, mas era em cima do que ele falava e não do que ele fazia, porque o governo estava comprando vacinas. Todo mundo se vacinou. O Brasil foi um dos países primeiros a disponibilizar a vacina para a Covid. Então, assim que foram disponibilizadas, o governo comprou. Agora, alguns discursos dele, algumas falas deles, até mesmo algumas tiradas de contextos, terminaram levando ele a perder uma parcela do apoio. Isso aí, para mim, é inegável. Eu senti isso no feedback com as pessoas, na conversa com as pessoas sempre viam isso. Então, terminou facilitando um pouco o caminho da esquerda. Eu acho que hoje ele faria diferente, entendeu? Agora, é um governo que fez muita coisa. Onde você viu um governante baixar imposto no Brasil? Nunca existiu isso. É tanto que tem 1 ano e meio e todas as semanas o que a gente vê é retomada de imposto. Aumentando imposto, aumentando o gasto e aumentando o rombo. Né? Nós temos um governo que gasta muito, arrecada muito, gasta muito e deixa um rombo gigante para a gente pagar a conta. Né? Então, o Bolsonaro, voltando à sua pergunta, acho que o Bolsonaro, nesse tema específico levantado da vacina, ele poderia ter falado diferente, né? Até porque agiu diferente daquilo que falou. Né? E eu acho que isso custou, sim, alguns votos. Agora, tiveram outros episódios também que terminaram na véspera da eleição, como o caso do Roberto Jefferson, sim, né? Sim. Aquela loucura que ele fez, né? E que, o caso da deputada Carla Zambelli também acaba influenciando. Terminou, né? Ali, né? Como foi muito apertada a eleição, sim, a gente sim. pode ficar aqui conjecturando episódios específicos, mas eu acho que isso aí terminou ajudando, né? Não, prejudicando, na verdade, ele. Agora, na minha visão, Alan, assim, a gente não teve uma eleição com paridade de armas. Né? A gente tinha um tribunal que era muito duro, o Tribunal Superior Eleitoral, ele foi muito duro com tudo que o Bolsonaro fazia e muito leve naquilo que o outro lado fazia. Né? E isso, obviamente, você termina desequilibrando um pouco o Você sistema. acha que essa relação do ex-presidente Bolsonaro com a Justiça, com o STF, a relação deles de não ter sido coerente, de certa forma, durante o mandato do ex-presidente, prejudicou, né, de certa forma, nessa possível vingança, digamos assim, do Supremo nas eleições com o presidente Lula? Eu não sei o que você quis dizer como coerente. Né? Eu acho que ele foi coerente o tempo inteiro com aquilo que ele sempre pregou. Né? O Bolsonaro, ele era uma pessoa, um outsider, embora mas houve na política ataques do ex-presidente com o Supremo, e algumas declarações que isso arranhou, de certa forma, a relação. Mas sempre ataques, porque ele era atacado, sim, também. O Bolsonaro não podia fazer nada que em 24 horas tinha que se explicar. Ele não pôde nomear o ramagem para a Polícia Federal quando ele era prerrogativa dele, ele foi impedido de fazer isso. Agora, o Lula acabou de nomear o Flávio Dino, que é mais do que amigo dele, amigo de militância de décadas, para o STF. Né? E todo mundo bate palma, todo mundo acha lindo. Até hoje, o Lula não teve nenhum prazo de 24 horas ou 48 horas para se explicar de nada.
E quantas vezes na gestão do Bolsonaro a gente ouvia dizer que fulano deu 24 horas para que o Bolsonaro explique tal coisa. Até agora está tendo. Mesmo ele, quando não é presidente, agora está dando 48 horas para se explicar porque teve na embaixada. O problema está na embaixada. Qual é o crime de estar na embaixada da Hungria? Ele é amigo do embaixador. Há uma diferença de fuso horário grande. Se ele quiser dormir lá, qual é o problema? Ele está proibido por quê? Né? Então, o que há é houve, né, na verdade, uma diferença muito grande, e isso terminou, claro, irritando, porque ele, como executivo, tendo a atribuição de nomear, começava a não poder fazer mais nada. O que é que ele estava fazendo ali? Né? E isso não irritou somente o Bolsonaro, irritou o brasileiro todo. Porque Bolsonaro continua levando milhares de pessoas por onde passa, que não pode sentar num churrasquinho para comer. A única coisa que ele não pode, que ele pode fazer, que o outro não pode, é andar num avião comercial. Ele senta num avião comercial e faz fila dos passageiros tudinho para tirar foto com ele. Porque ele é um cara amado e as pessoas se solidarizam com ele, por tudo que ele passou. E o Bolsonaro, ele está passando por um momento muito difícil, porque resolveu enfrentar o sistema. Essa é a verdade. Né? Ele enfrentou o sistema e ele foi eleito para enfrentar o sistema. Manteve-se coerente o tempo inteiro. Bom, estamos recebendo aqui no programa Com a Palavra o vereador Leonardo Dias, do PL. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco da entrevista, finalizando esse bate-papo com o vereador Leonardo Dias. A gente volta já já. Um dos nossos compromissos com Maceió é apoiar a capacitação, profissionalização e geração de renda dos moradores nos bairros afetados. E foi exatamente colhendo a opinião dos moradores que o Aprendi no Flechal nasceu. Desde setembro de 2023, 7 cursos gratuitos com 20 vagas cada já foram ministrados. Todos os participantes receberam certificado das instituições parceiras Senac e Senai e estão prontos para empreender ou arrumar um novo emprego. E outros cursos ainda serão lançados. O Aprendi no Flechal é uma das 23 medidas socioeconômicas do projeto Flechais para promover o acesso a serviços públicos e incentivar a economia local. Acompanhe tudo o que vem sendo feito em braskem.com.br/compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Com a Palavra, aqui no Portal Acta. Você vai acompanhar essa entrevista no YouTube do Acta e também nas nossas redes sociais, no Instagram e também no portal acta.com, site de notícias que você fica bem atualizado. Estamos recebendo aqui hoje, né, o vereador Leonardo Dias, do PL. Vereador, há um desafio que eu percebo na direita, é de manter vivo o antipetismo. Esse antipetismo que foi construído lá atrás, nas eleições de 2014, né, que culminou, inclusive, forçando aquele impeachment da presidente Dilma, claro que há crimes que foram cometidos, depois ela foi julgada e houve a inocência, outros a entendem como houve o golpe, enfim, há várias interpretações sobre o impeachment da ex-presidente. Como é que vocês da direita vão trabalhar para manter o antipetismo ainda vivo na nossa sociedade? Na verdade, quem vai trabalhar para manter o antipetismo é o próprio PT, né? À medida que ele governa, o sentimento de antipetismo aumenta, né? Porque a população está vendo o que está acontecendo. O que existia era um sentimento, vamos dizer assim, claro, não é o pé da letra, mas um sentimento reacionário de imaginar que lá tinha sido tudo brilhante, que na época do Lula tinha sido tudo uma maravilha, que estava tudo vivendo num paraíso, né? E agora as pessoas estão vendo o que é o PT. O PT é mais impostos, o PT é mais burocracia, o PT é menos liberdade, né? E isso que nós estamos vendo. Então, a população experimentou um pouco do Bolsonaro, muita gente deixou de votar no Bolsonaro porque ele falava besteira, né? Não vou votar no Bolsonaro porque ele fala besteira. E tem um presidente hoje que, além de falar besteira, faz muita besteira. Então, a melhor forma de alimentar o antipetismo é deixar o PT trabalhar, né? Deixa o PT mostrar o que é que ele é, né? E as pessoas estão vendo, estão pagando 3 bilhões em viagens
para os petistas estarem aí rodando o mundo em busca de um prêmio Nobel para o Lula, enquanto vai ter que pagar agora mais impostos para andar de Uber no seu dia a dia, para ir para uma casa num dia de chuva, como hoje. Né? Então, o tempo vai mostrar o que é. Nós estamos vendo agora já o desemprego voltou a subir. Né? E isso vai ser, infelizmente, necessário para que as pessoas possam compreender o caminho errado que escolheram. Né? E a gente poder retomar o caminho do crescimento, da desoneração de impostos, da geração de emprego, da geração de renda, da desburocratização, enfim, do progresso num futuro próximo. Com a impossibilidade do ex-presidente Bolsonaro concorrer às eleições de 2026, as eleições presidenciais, quais nomes o senhor enxerga hoje na política nacional que podem tentar tirar o poder da presidência, concorrer e tentar vencer o ex-presidente Lula, caso ele seja novamente candidato? Então, se houver ainda justiça nesse país, a gente não precisa nem que descondene o Bolsonaro. Né? A gente só precisa que se reveja realmente que o processo que foi feito até agora, que tornou ele inelegível, não pode ser sustentado. Então, eu acho que o Bolsonaro ele tem possibilidade ainda de ser o candidato, a gente trabalha com essa possibilidade. Agora, naturalmente, existem outros nomes, né? Que, para mim, nenhum nome sem o aval do Bolsonaro vai ter densidade política para concorrer com a esquerda. Então, eu acho que ele deve tomar essa decisão. Agora, qual é vamos dizer assim, a minha preferência? A minha preferência seria, eleitoralmente falando, aquele que seria mais fácil a gente ganhar. Seria Tarcísio como presidente, por exemplo, e a Michele Bolsonaro como vice. Né? Essa, para mim, seria a minha chapa ideal. Agora, hoje, a gente já vê algumas pesquisas, saíram algumas pesquisas recentes aí, onde a Michele está pontuando até acima do Tarcísio. Né, empatada lá com o Lula. O Bolsonaro saiu uma outra pesquisa essa semana que estaria um pouco acima do Lula. A Michele despertaria uma simpatia maior do eleitorado por ser esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor percebe isso? Eu acho que não votar nela seria machismo ou misoginia da parte da esquerda, né? Porque vai preferir votar no Lula. Tem que aumentar os espaços da mulher na política, né? Não é esse o discurso da esquerda? Né? Mas, assim, brincadeiras à parte, né? É óbvio que o nome da Michele Bolsonaro ela tem uma vinculação maior com o próprio Jair. Né? Agora, por outro lado, o Tarcísio, ele não adentra muito nas pautas de costume. Então, aquele eleitorado ali que não está muito preocupado com isso, que está mais na parte econômica, na parte de gestão, um tecnicista, um positivista, vai enxergar no Tarcísio um nome que agregue mais. Né? Então, por isso que eu acho que a soma dos dois, seja um na cabeça, outro como vice, enfim, tanto faz, seria uma chapa que dificilmente nós perderíamos a eleição. Estamos chegando na reta final da entrevista com o vereador Leonardo Dias, do PL. Vereador, a gente agradece muito a sua participação aqui nesse novo formato do programa Com a Palavra. Espero que você possa vir mais vezes para que a gente possa atualizar o cenário político, né? Como é que vai ficar aí a construção da sua candidatura. E a gente deixa um espaço aberto para que o senhor possa encerrar a participação falando com o seu eleitorado, o que é que o senhor projeta para essa sequência de mandato e já pensando também nas próximas eleições. Fique à vontade. Então, Alan, primeiro agradecer à ACTA pelo convite. A última vez que eu tinha vindo na ACTA foi quando eu propus a lei que diminuiu as férias dos vereadores. E eu lembro que vocês perguntaram assim, mas tem chance mesmo desse projeto passar? Né? E eu digo, olha, eu acredito que sim, porque quem é que vai votar contra? Né? E eu acho que eu estava certo. A gente foi aprovado por unanimidade, embora alguns bicos retorcidos, a gente conseguiu aprovar por unanimidade o projeto. Né? E assim, o recado que eu deixo para o meu eleitor, né, é que conheça exatamente tudo que a gente fez. Eu fiz uma prestação de contas há um tempo atrás, no dia 25 de janeiro, se eu não me engano, fiz um evento onde eu prestei conta, mostrei tudo que eu tinha feito para os meus eleitores, né, e passamos, acho que 3 horas de evento e não consegui falar 30%, 40% do que a gente fez no mandato. E muitas vezes a gente vota na pessoa e não acompanha o trabalho dela. Eu faço questão que as pessoas olhem para ver se o voto valeu. Né? E o nome do evento foi exatamente isso, valeu o voto. Né? Mostrando a pessoa que valeu a confiança que deu. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E o futuro, assim, eu deixo na mão de Deus. Né? A gente faz o nosso trabalho, a gente faz aquilo que está no nosso alcance. O restante
deixo com Deus, eu tenho certeza que ele vai fechar as portas que não forem dele, vai abrir aquelas que forem da vontade dele, e aí cabe a gente fazer o nosso trabalho. Muito obrigado pela participação, vereador Leonardo Dias, do PL. Nessa semana, estamos aqui recebendo o Leonardo Dias e na próxima semana a gente volta com mais novidades, abordando o cenário político local de Maceió, do estado de Alagoas e também antenados nas eleições de 2024, os bastidores da política. Fique ligado no portal acta.com, acompanhe diariamente o nosso blog sobre política, sempre tem análises, fatos, trabalhando o perfil mais analítico, né, mostrando os lados da política, de que forma você pode formar a sua opinião com mais isenção, sem muito posicionamento político, sem mostrar muitos lados, mas mostrando os fatos verdadeiros, como eles acontecem, para que você tenha acesso e saiba o que está acontecendo nos bastidores da política alagoana. A gente volta na próxima semana com mais uma edição do programa Com a Palavra. Até mais.